Você se sente uma fraude? É uma frase curta, mas que desarma qualquer pessoa, porque ela toca exatamente naquele ponto que tentamos esconder até de nós mesmos, o medo de não sermos o suficiente. Mas por que isso acontece? Porque mesmo quando fazemos o nosso melhor, algo dentro de nós insiste em sussurrar: você não merece estar aqui, foi sorte. Se as pessoas descobrirem quem você realmente é, tudo acaba. Esse sentimento não nasce do acaso. Ele é construído aos poucos, como uma sombra que cresce à medida que tentamos ser fortes demais, perfeitos demais, impecáveis demais. E quanto mais tentamos parecer perfeitos, mais sentimos que estamos mentindo. Mas eu quero que você respire fundo, porque talvez você nunca tenha enxergado esse sentimento pelo que realmente é. A sensação de ser uma fraude é um conflito entre quem você acredita ser e quem você realmente é. Entre a imagem distorcida que você criou de si mesmo e a verdade que você ainda não teve coragem de aceitar. Pense nisso. Você duvida de si porque se importa. Você sente medo porque sabe o quanto é capaz. E isso assusta as pessoas que não se importam, que não refletem, que não se responsabilizam. Essas não se sentem fraudes. As que são fraude de verdade nem percebem que são. A ironia é que o sentimento de ser uma fraude aparece justamente nas pessoas que mais carregam o potencial. Pessoas sensíveis, responsáveis, autoconscientes. Pessoas que lutaram tanto para chegar onde estão, que agora, diante da própria conquista, não sabem como lidar com o peso dela. Mas porque você acredita mais na crítica interna do que nas evidências externas. Porque as falhas parecem mais verdadeiras do que as vitórias. Em que momento você decidiu precisar ser perfeito para ser real? A verdade é que você cresceu ouvindo que precisa provar algo, provar que merecia estar ali, provar que podia ser melhor, provar que não podia falhar. E agora, adulto, você carrega uma dívida imaginária que nunca será paga. Você acha que precisa ser mais para merecer o mínimo, e quando finalmente conquistar alguma coisa, você olha para si mesmo e pensa: por que eu? Por que não alguém melhor? Alguém mais preparado, mais inteligente, mais capaz? Mas pense, se você fosse tão incapaz assim, teria chegado aonde chegou? Se realmente não fosse digno, teria sido escolhido? E mais, se você fosse realmente uma fraude, estaria se questionando? As fraudes reais não questionam em nada. Elas se escondem na arrogância e no silêncio. Talvez o que você chama de se sentir uma fraude seja apenas o medo de assumir a responsabilidade sobre o seu próprio brilho. Porque brilhar exige exposição. E exposição exige coragem. E coragem exige autoconhecimento. E aqui entra uma parte importante. Você não precisa ser perfeito para ser verdadeiro. Não precisa ser absoluto para ser autêntico. Você não foi feito para preencher expectativas. Foi feito para existir. E existir é um processo extremamente caótico. Um processo de erros, acertos, quedas, recomeços. Um processo cheio de falhas. E graças a elas, cheias de evolução. A vida não te pediu para ser uma máquina. Ela te pediu para ser humano. A sensação de ser uma fraude muitas vezes é apenas o reflexo de um coração cansado de tentar carregar tudo sozinho. Um coração que aprendeu a ser forte demais, que se acostumou a se cobrar demais, que nunca aprendeu a receber elogios, apenas críticas. Mas olha só, o mundo não se apaixona pelo perfeito, o mundo se conecta com o verdadeiro, o mundo se identifica com quem tenta, não com quem acerta sempre. E talvez você esteja se julgando com um padrão que nem existe. Pare e pense, quantas vezes você conseguiu superar situações difíceis e ainda assim desmereceu sua própria coragem? Quantos problemas você resolveu e mesmo assim disse para si mesmo: qualquer um poderia ter feito isso? Quantos desafios você enfrentou sozinho e mesmo assim só enxergou o que faltou, não o que sobrou? Você não é uma fraude. Você é o resultado de todas as dores que superou e todas as vezes que continuou em frente, mesmo quando o mundo dizia que era impossível. Você não é uma mentira. Você é uma construção, uma obra, um processo, uma história viva e não um produto finalizado. E aqui está a maior verdade dessa reflexão. A sensação de ser uma fraude só existe porque você ainda não percebeu a sua própria grandeza. Porque você não enxerga suas falhas de perto e suas conquistas de longe.
mas os outros veem exatamente o contrário. E você não percebe. Talvez não seja que você se sente uma fraude. Talvez seja que você nunca foi ensinado a reconhecer o valor que tem. Nunca foi ensinado a aceitar elogios. Nunca foi ensinado a celebrar a si mesmo sem culpa. Mas hoje você pode começar. Respire fundo. Olhe para tudo que você já fez. Não olhe com os olhos de cobrança. Olhe com os olhos da verdade. A verdade que você cresceu, de que você aprendeu, de que você caiu e levantou, de que você fez o que podia, com o que tinha, sendo que era aquele momento. E isso não é uma fraude. Isso é ser humano. E ser humano é suficiente. Da próxima vez que o pensamento surgir, você se sente uma fraude, tente não fugir dele. Olhe nos olhos desse medo e pergunte: fraude para quem? Segundo qual padrão? Com qual base e em qual verdade? Porque você não vai precisar provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa justificar sua existência. Você só precisa ser. E talvez, quando você finalmente aceitar isso, a pergunta deixa de fazer sentido, porque você vai perceber que nunca foi uma fraude, foi apenas alguém tentando ser perfeito, em um mundo onde ninguém nunca foi. E isso é mais do que suficiente. É extraordinário.